isso aqui em nome do almirante Zuccaro e, em seu nome, cumprimento todos os demais almirantes oficiais. Em nome do regimento Raul Jogman, cumprimento todos os demais civis, senhoras e senhores. Bom, nessa primeira palestra, eu procurei fazer um apanhado bem grande desse tema e pretendo mostrar pretendo mostrar muito rapidamente, espero, o professor fala muito, né? Alguns aspectos importantes sobre esses recursos minerais. E também alguns aspectos sobre a geologia de uma forma geral. Bom, eu dividi essa minha palestra, estou meio atrapalhado aqui, eu dividi essa minha palestra basicamente em 4 partes. Tá? Eu vou começar por uma visão mais geral, falando de como essa questão do conhecimento científico dos fundos oceanos, né, está a nível mundial, e vou focar mais isso para o Brasil, falar um pouco da importância desses recursos, já foi falado aqui bastante, mas eu acho que tem alguns aspectos que vale a pena serem ressaltados, tanto na nossa ZE, né, e na extensão da plataforma continental, quanto também no alto mar. E quero finalizar com alguns projetos importantes que recentemente vêm sendo desenvolvidos aqui no Brasil. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar é esse mapa que muitos dos senhores conhecem, né, do fundo dos oceanos, gerado pela GEBICO. E quando a gente olha esse mapa, a gente tem a impressão que a gente conhece muito do fundo dos oceanos, e vários outros mapas semelhantes. E, na verdade, esse mapa ele mostra grandes feições dos fundos dos oceanos, mas quando a gente começa a ver localmente, isso fica evidente aqui nesses dados produzidos por esse programa internacional importantíssimo, que é o CIPED 2030, que grande parte desses cruzeiros, desses tracklines que geram esses mapas, ou seja, esses mapas são grids interpolados. Na verdade, nós temos grandes vazios nos oceanos, onde sequer sabemos qual a profundidade real, e, como todos os senhores sabem, talvez seja o dado mais fundamental para qualquer tipo de pesquisa ou qualquer tipo de ação, inclusive de defesa de soberania, exploração de recursos minerais nos oceanos. Né? O conhecimento da profundidade ele é básico, e nem isso nós temos. E esse programa CIBED 2030 mostrou que no seu início, né, por volta de 2017, nós conhecemos apenas 6%. Imaginem os senhores, né? 70% do nosso planeta são os oceanos, na superfície, e nós conhecemos apenas 6% desse fundo dos oceanos numa resolução, digamos, razoável, ao menos. Né? Esse programa é extremamente importante, ele está fazendo uma série de ações para melhorar isso, e hoje, em 2025, estamos na faixa aí de 26%, 26,1% de conhecimento dos nossos fundos oceânicos. Então, vejam, senhores, que ainda temos muito, mas muito a trabalhar. Né? E isso não é diferente aqui no Brasil, porque, vejam, senhores, o que é proposto pelo CIBED 2030 são levantamentos em escalas que são extremamente de detalhe em algumas áreas, principalmente nas áreas mais rasas. Né? Então, nós precisamos trabalhar muito. Os senhores terem uma ideia, atualmente, os nossos melhores mapas fisiográficos e batimétricos, que, sem dúvida, mostram uma evolução enorme do nosso conhecimento a nível nacional. Grande parte deles é oriundo do BNDO, né, do Banco de
Nacional de Dados Oceanográficos da Marinha do Brasil, e compilados com uma série de outros dados da própria GEBICO e do programa LEFLAC, nós chegamos a grids com resolução de 1 por 1 quilômetro, enquanto, se nós retornarmos aqui, vemos que temos que chegar a grids de 100 por 100 até 0, até 1.500 metros, 200 por 200, de 1.500 a 3.000, 400 por 400, de 3.500. Ou seja, nós, apesar de todo esse esforço, e é louvável esse esforço, né, esses mapas são muito importantes do ponto de vista de análises fisiográficas, geomorfológicas da nossa margem continental, mas temos muito a trabalhar ainda nessas resoluções. Bom, esse mapa da esquerda, basicamente, os senhores conhecem, né, são os limites da nossa Amazônia Azul. E aí, quando se trata de melhorarmos o nosso conhecimento do fundo dos oceanos, eu trago esse mapa aqui, peço licença aqui ao Almirante Jacques, que é um mapa que eu gosto muito de usar, e produto da CIRN. Quando a gente fala desses nossos 5,7 milhões de quilômetros quadrados da nossa Amazônia Azul, é um número que fica meio solto, e eu gosto desse mapa porque ele mostra que dentro dessa área cabe com folga basicamente todos os países da Europa Ocidental, né? Então nós temos uma área gigantesca de soberania e precisamos muito estudar essa área. Os investimentos, é claro que já foi falado aqui, muito importante em termos de estratégia, soberania, mas o nosso conhecimento, eu diria, oceanográfico, e principalmente do fundo dos oceanos, ainda é muito precário, né? Então, nós temos muito a trabalhar, e sem esse conhecimento nós não vamos evoluir, né? Eu vou passar alguns slides aqui rapidamente, só para pontuar alguns projetos importantes. Vejam, nós tivemos até hoje apenas 2 levantamentos sistemáticos da nossa margem continental. E foi o projeto REMAC, na década de 70, 80, e o projeto LEFLAC, que sem dúvida é importantíssimo, e é o projeto que vem nos possibilitando ampliar, né, essa nossa Amazônia Azul. Mas são 2 projetos que eles ainda estão numa escala, né, o REMAC foi numa escala de 1 para 3 milhões e meio, né, onde a gente precisa chegar hoje em escala de 1 para 100 mil, 1 para 50 mil, às vezes 1 para 25 mil, se quiser falar de mineração, mesmo extração de minerais no mar. E o projeto LEFLAC está numa escala de 1 para 1,5 milhão ainda. Então, apesar de serem projetos importantíssimos, a gente tem que evoluir muito ainda nesse conhecimento, né? Eu quero também mostrar aqui rapidamente para os senhores algumas ações importantes que o PGGM, aliás, eu não falei, né? Eu estou aqui representando, claro, a minha universidade, mas vim a convite do Almirante Jacques, representando o Programa de Geologia e Geofísica Marinha Brasileiro, é um programa que tem 56 anos de existência, né? E trabalha junto com a CECI em várias comissões, vários comitês executivos. Um deles é o REMPLAC, onde a gente trabalha em muita parceria com o Serviço Geológico do Brasil, e vejam, senhores, que nós temos um conhecimento, eu diria assim, inicial, né, dos recursos minerais da nossa plataforma continental, mas ainda muito limitado, né, em termos espaciais. Ou seja, temos ainda muito trabalho a fazer em termos de recursos minerais rasos, que é o que cuida o projeto REMPLAC, né? Recursos minerais dentro da nossa zona econômica exclusiva. E, enfim, temos alguns projetos em andamento também na área internacional, em parceria com a CPRM, Serviço Geológico do Brasil. Tivemos muitos trabalhos sendo feitos aqui, né, na elevação do Rio Grande, alguns trabalhos feitos na Cordilheira Mesoatlântica, que vão ser retomados, e alguns levantamentos na elevação do Ceará. Mas vejam, os senhores, pela dimensão da nossa Amazônia Azul, que a gente ainda tem muito o que fazer em termos de reconhecimento, eu diria assim, primário, para chegarmos a, quem sabe, termos um verdadeiro potencial mineral para a extração desses recursos, né? Então, claro, é muito importante quando a gente fala desses recursos, o ministro falou muito bem, estrategicamente, mas não há dúvida que sem a pesquisa
geológica, geofísica, marinha, oceanográfica, para sabermos onde está esse recurso. E mais do que isso, ocuparmos essas jazidas, porque uma coisa é o potencial, existe outra coisa, é o que realmente poderá ser explotado. Temos muito trabalho pela frente e, obviamente, isso requer muito investimento, muita logística. Eu vou correr aqui, que já estou adiantado aqui. Eu queria mostrar essa imagem para localizar os senhores. Né? Nós estamos falando basicamente de áreas que estão, quando a gente se fala de recursos minerais no alto mar, áreas que estão além das nossas 200 milhas ou da nossa plataforma estendida, e essas áreas, como já foi mencionado, estão sob a jurisdição da ISA, né, da International Seabed Authority. Muito bem. Já foi falado bastante da importância desses minerais para questões estratégicas de transição energética, mas também para a questão de mudanças climáticas e etc. Eu não vou me deter aqui nesse ponto. E quero, assim, mostrar alguns desses minerais e trazer algumas importâncias que nós temos, inclusive, discutido aqui bastante no âmbito da Secretaria de Estado da Economia do Mar, porque, vejam, senhores, não é fácil achar recursos minerais no mar, muito menos ocupá-los. E nós temos uma quantidade enorme de recursos minerais disponíveis na nossa plataforma continental e sequer sabemos. O nosso conhecimento ainda é basicamente para alguns projetos específicos que o Serviço Geológico do Brasil fez com o PGGM, é basicamente, em termos globais da nossa margem, o conhecimento do REMAP, né, da década de 80. Então, vejam, senhores, as areias quartzosas ou siliciclásticas, ou as nossas areias carbonáticas. Importantíssimo. As areias quartzosas, para vocês terem uma ideia, é o minério mais utilizado no mundo. Não existe nenhum outro tipo de minério que seja utilizado em maior quantidade que as areias quartzosas, porque tem questões da construção civil, siderurgia, indústria de vidro, etc. As areias, os granulados biodetríticos ou carbonáticos, são fundamentais para o nosso agronegócio. O Brasil tem uma das maiores plataformas continentais carbonáticas do mundo. E nós pouco conhecemos onde estão esses recursos minerais. Então, vejam, temos muito trabalho a fazer e, por exemplo, aqui estão vários exemplos de terras raras. Essas terras raras, elas não são fáceis mesmo de ser achadas, são importantíssimas, mas não são fáceis de ser achadas no mar, porque elas estão dentro de paleocanais, elas estão soterradas em antigos canais por onde os rios cortavam a nossa plataforma, a nossa margem continental, em épocas de nível de mar mais baixo. Então, temos um potencial grande? Temos, mas não é fácil encontrar sem pesquisa de geologia e geofísica marinha. É a mesma questão, as fosforitas, importantíssimo aqui, né? Foi comentado já pelo ministro, a questão da nossa dependência do fósforo, do fosfato para fertilizantes. Essas fosforitas, elas também são muito difíceis de serem encontradas, porque grande parte delas está contaminada com ferro. Então, isso requer, senhoras e senhores, muita pesquisa e muito investimento e muita instrumentação e muito equipamento para que a gente possa descobrir e cubar essas jazidas minerais. Bom, partindo para a área internacional, só para trazer alguns exemplos aqui, hoje a ISA está trabalhando basicamente numa regulação para nódulos polimetálicos, né? Sabemos da existência dos sulfetos polimetálicos e eles são importantíssimos, ocorrem na cordilheira mesoceânica e nos seus flancos, principalmente, mas hoje a ISA está concentrada na regulação para nódulos polimetálicos que ocorrem na bacia oceânica, né? E aí nós temos, além desses, as crostas cobaltíferas, que em geral ocorrem associadas a montes submarinos ou cadeias assísmicas, como nós chamamos. Muito bem. Qual é o problema, né, que talvez a gente vá ter aqui a oportunidade de discutir? Para você explotar, ou seja, minerar, extrair esses minerais, existe todo um condicionamento ambiental para que você possa fazer isso. Porque estas áreas onde esses minerais ocorrem são, em geral, áreas que estão associadas a grande produtividade
dos ecossistemas marinhos de fundo. Aí está um dos maiores gargalos que hoje a gente enfrenta em termos de regulação de mineração no mundo inteiro, e não é só na parte internacional da área, também na jurisdição dos países. Porque poucos países têm legislação ambiental e legislação mineral, como inclusive é o caso do Brasil, específica para mineração marinha. Né? As nossas leis não prevêem isso. Então, esse é um debate que está muito complicado. Existem uma série de países que querem uma moratória quase que perpétua, alguns países querem imediatamente explotá-los, e existem países que querem uma causa precatória, como é o caso do Brasil. Né? O que eu posso trazer aqui para os senhores, que muitas dessas coisas são sigilosas, é que conhecemos muito menos ainda desses ecossistemas de fundo. Grande parte dos estudos que estão sendo ou que serão utilizados não chegam às profundidades de 4, 5 mil metros, onde, por exemplo, estão grande parte desses nódulos polimetálicos. Então, essa é uma outra questão. Quando a gente pensa que mal conhecemos as profundidades dos oceanos, eu posso dizer para os senhores que conhecemos muito menos ainda esses ecossistemas de fundo, como eles funcionam, sua dinâmica, etc. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar bastante. Bom, por fim, eu quero falar de 2 projetos importantes. O professor Sidney certamente vai detalhar, mas eu não poderia deixar de mencionar um projeto recentemente lançado pelo SEMBRA, né, pelo Centro de Estudos Estratégicos para o Mar Brasileiro, que é o Propocais, que não vou entrar em detalhes, que o meu colega vai falar bastante sobre ele, mas é um projeto importante e que certamente irá também precisar de muito investimento e muito esforço de toda a comunidade para executá-lo. E quero também lhes deixar, eu já passei alguns slides que tinham muitos links, depois os senhores podem acessar, mas especialmente eu quero me referir a essas 2 obras, que eu considero as 2 principais obras em termos de recursos minerais no mar, que é o livro do próprio SEMBRA, né? O Brasil e o Mar no século XXI. No seu capítulo 5 é um capítulo todo dedicado a recursos minerais marinhos. E esse outro livro, recentemente lançado numa parceria do PGGM com a Sociedade Brasileira de Geofísica, inclusive eu e o professor Círio estamos aqui junto com outros colegas do PGGM. Somos autores desse livro. É um livro de quase 500 páginas, só falando sobre recursos minerais marinhos e tratando de todas essas polêmicas que eu tentei aqui muito rapidamente trazer para os senhores. Então, são livros que estão disponíveis para aquisição ou para download gratuito, assim como todos esses livros e manuais técnicos que estão disponíveis na página do Programa de Geologia e Geofísica da Marinha Brasileira. São livros que estão disponíveis para download em PDF, todos os senhores podem acessar, e todo esse conhecimento que eu tentei trazer aqui de uma forma muito rápida, os senhores vão ter aí dentro cada caixinha dessa aí, sobre geologia e geofísica marinha da margem brasileira e seus recursos minerais. Bom, por fim, eu quero falar deste projeto, né? Um projeto muito importante. Tivemos um workshop internacional agora em março, onde trouxemos, né, vários pesquisadores do mundo inteiro para discutirmos um programa de oceano profundo no âmbito do nosso recém-criado Instituto Nacional de Pesquisa Oceânica. O PGGM integra esse instituto e está dando, vamos dizer, o suporte técnico na área de geologia e geofísica marinha. E foi lançado, né, esse primeiro programa em parceria com uma fundação da Arábia Saudita, que se chama Ocean Quest, também foi uma fundação muito recentemente criada, mas que estão com uma confiança muito grande e um esforço muito grande para trabalhar em áreas de montes submarinos. Então, esse nosso primeiro projeto, o INCO está encabeçando, em parceria com a Ocean Quest e com
o PGGM vai estudar basicamente 3 montes submarinos estratégicos aqui da nossa cadeia de atividade, onde existe toda uma questão de evolução e gênese desses montes e toda uma questão ecossistêmica também associada a eles, mas que vai trazer subsídios importantes também, inclusive, para os nossos pleitos na área da cadeia de atividade em termos de extensão territorial. Foi um evento onde, inclusive, o Almirante Jacques participou, junto com pela CCIM, junto com o Almirante Linhares pela DHN, uma série de outras autoridades e diversos pesquisadores nacionais e internacionais. E, de uma forma geral, temos aqui a nossa diretora do INPO, a doutora Janice Durra, que pode trazer mais elementos sobre o INPO e esse projeto, mas é um projeto que nós consideramos que vai ser muito importante, porque o foco serão montes submarinos. E aí eu quero rapidamente voltar aqui a alguns slides, apenas para mostrar um detalhe para os senhores que nós consideramos muito importante, e inclusive, Almirante Jacques, dentro do ProArea, o PGGM está propondo um novo programa chamado ProNódulos, exatamente por conta disso. Vejam, senhores, que principalmente nessa região aqui, cadê o mouse? Está aqui. Eita, tá aqui. Nessa região aqui, onde o nosso limite da ZE no Nordeste não ultrapassa 200 milhas, nós temos uma série de montes submarinos, que são os montes submarinos da Bahia, que estão colados na nossa ZE. Como o Brasil atualmente não tem um contrato com a ISA, nós estamos discutindo isso lá no âmbito do ProArea, lá na CCIM, a possibilidade de essa área estrategicamente, por questão de soberania, inclusive, está muito próxima da nossa ZE, e é uma área muito promissora para nódulos polimetálicos. Ela precisa ser muito bem investigada. Então, talvez essa parceria junto com o INPO e junto com a CECIRM, a gente consiga aí ter um volume substancial de aporte de recursos para desenvolvermos aí essa pesquisa nessa área. Bom, por fim, senhoras e senhores, eu quero rapidamente aqui agradecê-los e dizer apenas o seguinte, que eu me esqueci no início. O PGGM tem vários outros parceiros que eu não posso deixar de mencionar aqui. O PGGM tem 55 anos, temos uma parceria muito forte com a Oceano, que é a Associação Brasileira de Oceanografia, e agora, dia 12, completou 50 anos, e temos mais 2 parcerias muito importantes com a Sociedade Brasileira de Hidrografia, está aqui o Almirante Paulo César, o PGGM é sócio benemérito da Sociedade Brasileira de Hidrografia, e essa nossa nova parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas. Então, agradeço a todos aí pela atenção, espero não ter passado muito tempo, Cleverson, e fico à disposição aí para as perguntas. Muito obrigado. Nós temos aqui uma pergunta que foi encaminhada diretamente do ministro Raul Jungmann. Agora sim. Temos uma pergunta aqui que foi encaminhada para o ministro Raul Jungmann. Eu vou ler aqui a pergunta. Considerando sua vasta experiência como ex-ministro da Defesa, poderia, por gentileza, compartilhar suas reflexões acerca das estratégias que o Ministério da Defesa deveria adotar para fomentar a conscientização e investimento, tanto por parte da sociedade civil quanto da classe política, nos minerais críticos e estratégicos presentes na elevação do Rio Grande, bem como nos recursos petrolíferos da margem equatorial brasileira. Adicionalmente, qual seria a sua perspectiva sobre investimentos necessários nas Forças Armadas para assegurar a defesa dos interesses nacionais no domínio marítimo?
responder a tua pergunta, tem que fazer uma outra tarefa. O almirante Búfalo suporta a segunda parte. Vamos lá. Sobre a estratégia do Ministério da Defesa, eu não queria muito acrescentar. Por isso, temos um amigo nosso, de origem, excelente relação com ele, e eu acredito que ele vira tudo que possa necessário. Até que nós temos tudo. Eu falava isso também hoje no café da manhã. É exatamente com a elite política brasileira. A elite política brasileira, ela desconhece as suas necessidades em termos de defesa. Eu digo isso porque o problema dela, e fui o ministro da Defesa. Então, um dos problemas absolutamente centrais que nós temos, não apenas em termos dessa questão, que é absolutamente relevante, mas em termos do que fala a respeito da defesa, é o fato do alinhamento da nossa classe política brasileira no respeito ao aspecto de defesa nacional. Ela parte do princípio de que nós somos um país de paz e somos, efetivamente. Nós não temos tanto século e meio conflitos maiores. Mas, ao mesmo tempo, desconhece o fato daquilo que eu disse aqui no início. Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação de elevação de risco a nível global. Eu confesso a vocês que quando eu leio, eu ficava dizendo que eu sei que dormi quando eu pego no celular, eu sei que acordo quando eu pego no celular. Eu dormi e acordar. E eu fico preocupado e muitas vezes ansioso, esperando, infelizmente, e que eu tenho uma notícia de algum derrapagem, de algum problema muito sério em termos de conflito global. Nós estamos vivendo uma era assim. Ou seja, a perda de governança, a perda uma perda da capacidade de enforcement em termos globais, a contraface é a ampliação do risco. E embora que nós não estejamos na latitude, por assim dizer, em que ocorre essa grande baixa, né, no mundo afora, que acontece com grandes conflitos, mas evidentemente, no país, as fundações que nós temos, nós falamos muitas vezes, né, inclusive em termos marinhos, em termos de oceano, em termos das nossas possibilidades, evidentemente que nós precisamos ver um seguro, é defesa, é marinha. E, infelizmente, isso não acontece. E isso passa, efetivamente, também pelo problema que eu me levantei, que é um problema que todo mundo tem, que é a questão do orçamento. Né? Nesse sentido, eu gostaria de dizer a nossa predisposição de procurar, através do setor que nós representamos, que é o setor mineral brasileiro, que representa algo como 4, 5% do PIB, nós somos o quinto player maior mineração do mundo. Então, nós somos globais em mineração. Tá? Então, procurar que este setor ele compreenda isso e ele tenha noção dos interesses nacionais, mas também dos seus interesses empresariais com relação a essa questão que aí está posta. E nós precisamos ampliar isso. Isso não deveria ser uma preocupação, senhor, especificamente na Marinha, por assim dizer, mas tem que ser. Tem que ser pela escassez de recursos nos quais nós estamos vivendo. Eu sei, vivi na própria carne, ter que levar adiante o profissional, ter que levar adiante o submarino de propulsão nuclear, eu quero levar adiante a nosso programa corretas que passaram a ser fragatas. Eu sei exatamente o que é isso. Eu sei. Então, nós temos esse problema. Necessidade, até o certo alinhamento em termos de conversa nacional. Então, a necessidade de uma sensibilização, a necessidade de uma compreensão, a necessidade, portanto, que nós tenhamos uma interlocução mas é isso, política do país. Eu considero absolutamente central para o programa dessa envergadura. É absolutamente central. Então, ou seja, a Marinha tem capacidade, tem massa crítica, tem relação com a academia, tem disposição, tem compromisso, sobretudo com o país, suficiente para dar conta disso. Mas, para isso, nós precisamos ter uma maior participação, eu diria,
da elite política do país, para mim, é absolutamente central. Sem desdenhar as outras dimensões, todas têm patrões que vão expressar pelo menos que nos fez essa pergunta. Obrigado. Obrigado. Tem algumas perguntas aqui que são feitas ao tema desse painel, então a gente vai passar para ser discutida depois. Eu escolhi uma aqui que faz uma pergunta sobre a questão dos novos polimetálicos, né? Eu passaria por Marcelo Ferreira. Então, diante da corrida de alguns países em direção à exportação de novos polimetálicos marinhos em alto mar, qual deve ser o papel do Brasil como player internacional, mais especificamente na busca por uma normatização ou regulamentação? É uma pergunta bem difícil, mas o que eu posso dizer é que o Ministério das Relações Exteriores, né, através de seus representantes da diplomacia, tem participado ativamente das reuniões da ISA, né, das reuniões que são do Conselho. Nós, inclusive, temos peritos há muitas décadas, né, experts, que representam o Brasil na ISA, né, na International Civil Authority, e, sem dúvida, nós estamos muito preocupados e muito empenhados nessas questões, principalmente do Código de Mineração Marinha Internacional. Do ponto de vista, vamos dizer assim, mais científico, técnico, científico, como eu falei na minha palestra, sem dúvida, os primeiros minerais que serão permitidos, né, quem sabe, no futuro próximo, a sua explotação em águas internacionais serão os novos polimetálicos, cujo, como eu falei, a ISA tem trabalhado bastante, e esses experts têm trabalhado bastante. Só rapidamente para os senhores, existem 3 grandes grupos trabalhando nesses aspectos de código de mineração da ISA. São grupos que estão preocupados, né, esses experts preocupados com questões de impactos ambientais, por exemplo, do maquinário. Serão grandes maquinários que estarão no fundo dos oceanos para extrair esses nódulos. E eles trarão impacto, por exemplo, de ruídos e de iluminação para todo esse ecossistema que está lá quietinho, no silêncio, sem luz, a 4.000, 5.000 metros. Então, esse é um dos grupos que está muito preocupado com isso. Outro grupo está muito preocupado com as questões de toxicidade, porque, obviamente, todo esse maquinário lá embaixo poderá ter impactos com relação à toxicidade causada por exemplo, split de óleo ou coisas desse gênero, e poderão afetar esses ecossistemas. E um terceiro grupo que está trabalhando bastante na questão das plumas, né, da turbidez que será levantada, como os senhores sabem, esses nódulos estão na bacia oceânica, basicamente uma sedimentação pelágica muito fina, e qualquer revolvimento desse fundo vai ressuspender esses sedimentos, e esses sedimentos poderão chegar a talvez centenas de quilômetros de distância da área que está sendo minerada em si. Então, eu, inclusive, faço parte desse grupo de peritos lá, e temos trabalhado muito nessas questões ligadas à código de mineração e suas restrições ambientais. Como eu falei, eu acho que nós, no Brasil, temos que investir muito nessa pesquisa de nódulos. Obviamente, a gente sabe que, historicamente, essas pesquisas são conduzidas no Pacífico, mas tem muita coisa já sendo feita no Índico. E nós precisamos fazer aqui no Atlântico do Sul também. Temos estruturas importantes de montes submarinos. Aliás, temos centenas de montes submarinos, eu diria, a pesquisar aqui, muito próximo à nossa malha continental, como eu comentei. E eu acho que, principalmente, deveríamos focar inicialmente nesses montes submarinos da Bahia, que estão numa área muito próxima à nossa zona econômica exclusiva, e por sua densidade, isso todo o seu frame tectônico e toda a história geológica deles pode vir a ser uma área potencialmente muito importante,
talvez seja a área que o Brasil precisasse imediatamente, talvez, garantir em termos de soberania, talvez no próximo contrato com a ISA. Enfim, eu não sei se eu respondi, mas basicamente é isso. Obrigado, Marcelo. Nosso tempo está realmente curto. Eu gostaria já de passar para a segunda apresentação do conceito da visita. Depois, algumas perguntas para aqui, se der, a gente faz no final. Acho que fica melhor. Aí não fazer a interpretação. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de cumprimentar as autoridades presentes, os oficiais, praças, sociedade civil. E a minha palestra vai falar um pouco mais abrangente no sentido de ver exatamente o que está acontecendo aqui, né? A plateia, o público daqui, né, já tem conhecimento dessa riqueza, dessa necessidade, da importância geopolítica da Amazônia Azul. E a gente percebe aqui que grande parte da sociedade do Brasil não está aqui. Eu queria chamar a atenção dos senhores para isso. Né? Para a gente ter vontade política. E da vontade política de chegar no levantamento de recursos e investimentos. E o terceiro ponto, que é a tecnologia, a capacidade de chegar até lá, naquele local, é um longo caminho. O que nós estamos falando aqui, eu acho que a grande maioria dos senhores já conhece e sabe dessa importância. Mas eu queria chamar a atenção exatamente da nossa responsabilidade. Né? Eu vou falar como cientista, né? Porque a gente fica dentro da universidade, fazendo pesquisa, desenvolvendo conhecimento, mas a gente não é capaz de levar esse conhecimento para a sociedade. Porque a sociedade é que vai criar vontade política para que a gente possa efetivamente desenvolver esse trabalho. Porque hoje, né, quando a gente fala de oceanografia, oceano, a gente fala de multidisciplinaridade. Mas uma coisa que é importantíssima é a capacidade de entender a interdisciplinaridade das coisas. Entendeu? E isso eu quero até render homenagem à CECIRN, né, que é a instituição que tem, que eu vejo aqui, uma das poucas instituições que tem essa capacidade de juntar os vários segmentos da sociedade. Porque senão a gente vai ficar falando, né, parece que cada setor, eu como cientista falo sobre ciência, o outro como político fala sobre a questão política, mas fala do mesmo assunto, mas a gente não consegue se comunicar e se interrelacionar. E a capacidade de fazer essa integração é que a gente vai conseguir chegar lá. Então hoje, nessa palestra, eu gostaria de fazer com o senhor falar para os senhores, mostrar também as limitações que nós temos. Tá certo? Então, né, como já foi falado pelo professor Marcelo Sperling, né, a gente conhece muito pouco sobre os oceanos, sobre o mar. A gente mal conhece a plataforma continental. E teoricamente vai até 200, 300 metros de profundidade. Diga-se de passagem, 300 metros de profundidade é o máximo que o homem consegue chegar com o mercúrio saturado. E olha lá, né? É uma complicação toda. São 15, 16 dias comprimindo, 3, 4 horas mergulhando, fazendo alguma atividade, mais 14, 15 dias descomprimindo. É uma coisa, né? É muito difícil. Hoje, como a gente, só para vocês terem uma ideia, nós temos mais horas de homem pisando na Lua do que gente que desceu a profundidades superiores a 1.000 metros de profundidade. E olha, a profundidade média do Oceano Atlântico é 3,5 km, 3.500 metros de profundidade. A nossa plataforma continental aqui, que a gente mal conhece, é 6%. Né? A Amazônia Azul, que a gente conquistou, está no papel, né? O problema é chegar lá. A gente precisa desenvolver mecanismos, né? Juntar todo mundo, muita gente, né? A gente tem pessoas que foram afortunadas, estudaram fora do país, dentro de grandes centros de pesquisa internacionais, que têm mais recursos,
estão mais avante tecnologicamente, mas muitas dessas pessoas não voltam para o Brasil. Tem uma fuga de cérebro, precisamos manter esse pessoal aqui. Eu, particularmente, estudei fora 2 anos, né, recurso próprio, e eu, no fim, resolvi voltar, mesmo tendo emprego lá fora. Entendeu? Então, nós precisamos também fazer que esses recursos humanos voltem para o país e que fiquem aqui, porque senão vem pesquisador de fora fazer pesquisa e leva embora isso aí tudo, e a gente fica só assistindo eles. Nós temos que começar a valorizar esses recursos humanos. Né? Aqui, na Marinha do Brasil, a gente percebe essa questão de vontade política. A mentalidade marítima que se desenvolveu, né, foi a ideia daqui da Marinha. Devia ter saído da sociedade, mas a Marinha tomou, capitaneou isso e desenvolveu isso. E mesmo assim, hoje, eu até me sinto responsável dentro da universidade, muitas vezes a gente produz muito conhecimento, não sabe transmitir esse conhecimento para a sociedade, mostrar para o leigo aí o que traz de benefício direto para ele. A gente mostra o benefício indireto, o cara não consegue nem perceber isso. Então nós temos que ter capacidade também de dizer como é que aquele recurso marinho vai chegar, né, a gerar renda e trabalho para o profissional. Entendeu? Então nós temos que ter essa capacidade de sair do nosso nicho, que a gente entende muito bem, e conversar com as pessoas, trazer mais gente para o nosso time. Porque senão vai ser a Marinha sozinha fazendo tudo. Não tem como. Entendeu? Então, às vezes o pessoal não entende que o investimentos para meios navegantes, né? Porque a gente assinou a Convenção da Nações Unidas de Direito de Mar. Uma das vezes, direito de 200 milhas náuticas, elevar até 350 milhas náuticas, 700 quilômetros de mar adentro, é tudo teu. Só que tem um caderno de responsabilidades. Tem que ter vigilância. Tem que ter comunicação. O navio estrangeiro passar por nossas águas sem flash, pedir saqueado por pirata e mandar em socorro, é obrigação do nosso país fazer essa defesa. Então, essas coisas todas a gente precisa entender porque é um bom caminho. A gente fica no direito, mas nós também temos que entender nossas responsabilidades. Então, olha só, o pessoal pensa que o fundo submarino é um negócio plano. Nada disso. Tem cânions, desfiladeiros, abaixo de 100 metros de escuridão completa. Vai localizar. Né? O cabo submarino para fazer comunicação negativo. O cara vai a 2.000 metros de profundidade, não tem cabo submarino aqui. Tem que ter comunicação. Quais são os meios de comunicação, localização? Tudo isso é super importante. Por quê? Porque amanhã que a gente vai chegar com os nódulos polimetares, qual é a importância do nódulo polimetário? Porque ali naquele nódulo está concentrado 10, 15 quilos de um determinado minério, e a gente aqui, para tirar o minério aqui da superfície, nós precisamos minerar 3, 4 toneladas de minério para tirar o mineral concentrado 1 quilo, 2, 3 quilos. Isso é uma fortuna. Entendeu? Assim como é uma fortuna, está no mar. Então, essas coisas todas a sociedade não percebe. Né? A gente, né, hoje em dia, a exploração do fundo da Amazônia, fundo da Amazônia Azul, do fundo do mar, sabe como é que é feito? Tecnologia espacial. Os caras põem um robô em Marte, na Lua, fazendo exploração, isso vai ser o fundo do mar. E lá eles não têm a pressão lá embaixo de 300 vezes a pressão atmosférica. Né? Tem toda a questão de estanqueidade, são todos os desafios que a ciência tem que desenvolver, tem que gerar. Né? Então, né, olha só, a comunicação não é apenas o robô, o submersível naquela oportunidade, tem que saber transmitir. Então, na superfície tem que ter um repetidor. E outra coisa, gente, o fundo do mar, por incrível que pareça, depende de tecnologia espacial, nós precisamos de satélites para fazer comunicação.
Isso é estratégico, né? Não só a questão de estratégia, é incrível, né? Eu estou falando de oceanografia e tudo mais, eu estou falando de tecnologia aeroespacial, mas isso é realidade. Entendeu? Hoje não dá mais para a gente ficar com o navio fazendo o sonar. O sonar só atinge 300, 400, 500 metros de profundidade. O resto tem que ser outra tecnologia. Né? Assim como né, a tecnologia que os estrangeiros estão desenvolvendo é uma tecnologia super avançada. Estão começando a fazer o mapeamento do relevo submarino através da gravidade, do magnetismo, da gravidade. Então, essas coisas todas a gente precisa aprender, já que estão na frente, mandar a gente para fora, aprender e trazer esse pessoal de volta. E para isso, nós precisamos do quê? Parcerias. Não é possível que isso fique só na mão do governo. Nós temos 3 setores da sociedade. Nós temos o primeiro setor, o governo, segundo setor, a classe empresarial, terceiro setor, a sociedade civil, e tal, os cientistas. Nós estamos aí na terceira classe. Mas nós temos que trazer a classe empresarial. Então, um grande evento, né, é o navio oceanográfico Vital de Oliveira. Ministério da Ciência, Ministério da Defesa, Petrobras e vários outros. Nós temos que trazer um segundo setor junto também. Nós temos que trazer como é que a gente faz isso. Né? Já que nós aqui, teoricamente, estamos capitaneando essa estratégia, essa necessidade, nós temos que saber trazer também, né, como está sendo. Né? Isso é um exemplo exitoso de como está trazendo o segundo setor. Né? Mentalidade marítima. Pô, nós precisamos de opinião pública favorável a isso. Como é que nós vamos conseguir recursos do Congresso Nacional? A questão, né? Se não tiver a sociedade perturbando, realmente isso é importante. E não é né? Eu vejo hoje em dia a carência de recursos, até mesmo na Marinha do Brasil, falta disso aí. E que a gente está tentando, a Marinha está planeando isso, e essa questão de mentalidade marítima, o que é? Mostrar para a sociedade o benefício direto, aonde ela está ganhando com todo esse investimento que está sendo feito. Né? Economia Azul, um outro programa que dá essa questão, assim como a própria Marinha desenvolveu esse nome midiático, a Amazônia Azul. A sociedade começou a entender o que é a Amazônia Azul, que a Amazônia é uma imensidão. A Amazônia é desconhecida. A Amazônia não tem, né, viva alma lá. É a natureza bruta. Entendeu? Então, esse nome foi muito feliz. Entendeu? Então, assim como essa questão da economia azul, né? Os 2 estados brasileiros, né? O Rio de Janeiro, se não me engano, o Ceará, estão à frente dessa iniciativa. Então, isso é vontade política. O governo começando a perceber que, juntando o segundo setor, a classe empresarial está trazendo recursos. Para ter investimento, precisa ter recursos. Alguém, né? O terceiro setor precisa de que lucro. Então, o lucro não é ruim, não, é bom. Eu quero mais que tenha muito lucro. E aí, com isso, tem mais investimento. Ciência. Traduzir a ciência em 5%, né? Uma coisa muito específica. Uma aplicação lá do senso. A sociedade tem que entender o que ela está ganhando com isso. Entendeu? A própria ONU sentiu a responsabilidade disso, da década dos oceanos. A ciência que nós precisamos para o oceano que nós queremos. Nós quem? Sociedade. A sociedade comanda isso. Nós somos meros instrumentos da vontade da sociedade. Se a gente não conseguir sensibilizar a sociedade, ela não vai conseguir nos instrumentalizar com investimento, etc. Para a gente fazer o nosso trabalho. Né? E aí começou a questão de intercâmbio. Né? Um programa excelente também foi exatamente essa questão das pequenas embarcações que foram cedidas para várias universidades. Sabe o que é isso, gente? Está instrumentalizando a universidade, os centros de pesquisa. Como é que eu vou fazer pesquisa se eu não tenho equipamento? Entendeu? Então, é um incentivo. Isso são questões estratégicas importantíssimas.
Entendeu? Nós estamos falando aqui bastante de mineração, mas existem outras coisas importantíssimas para a sociedade. E para o Brasil foi descoberto pelo mar. Mais de 90% em volume em peso das nossas exportações é feito pelo mar. Não é feito de avião, gente. Então nós temos que dar segurança nesse espaço. Nós temos que ter infraestrutura de conexão, portos, terminais. Né? Uma coisa que eu estranho aqui hoje, né? Aqui, principalmente no Rio de Janeiro, questão de segurança, a gente não tem guarda costeira. Assim, pelo menos, na minha ignorância aqui, eu não vejo assim. Acontece algum tipo. Quem é o responsável? A gente não tem uma definição muito clara disso. Entendeu? Em caso de dúvida, é a Marinha, né? Se vira. Não é assim. Tem que organizar isso aí, porque senão não tem como a gente cobrar resultados. E aí, por aí vai, né? Acessibilidade. Porra, tá lá a 3 mil metros de profundidade. Tá no talude da plataforma continental. A 2 mil metros de profundidade. A 1.000 metros de profundidade. Né? Agora nós ganhamos aí margem equatorial. Entendeu? Olha o problema que nós vamos ter no futuro. A Petrobras já está tendo problema hoje, né? Pô, eu tenho capacidade de explorar, de fazer a cubagem, fazer o crescimento, mas o IBAMA está com algumas divergências e impede falta de licenciamento. O que é isso? A legislação ambiental é clara, né? É o princípio da precaução. Você pode explorar, se tiver um acidente, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos chegar lá? Isso o que é? Falta de estratégia. A gente tem o direito, quer explorar, mas não tem a capacidade de fazer isso de modo sustentável ou que garanta. Isso está na Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar, né? Você pode explorar, mas com sustentabilidade, com segurança. Você tem capacidade da vigilância, essa coisa toda, porque amanhã vão dizer, olha, você tem, mas não leva, porque você não dá toda o caderno de responsabilidade, você não está atendendo. E aí como é que vai ser? Como é que o pessoal de Itamaraty vai convencer os caras lá fora? Porque isso aí é uma guerra, né? Isso é uma guerra de interesse, gente. A regra está clara, está ali. Se você não atende às regras, não vai ter. Bom, e aí vai a questão, né, das responsabilidades, né? Conhecer o território. Tá dentro da Convenção das Nações Unidas de Direito do Mar, né? Tem que conhecer o seu território, ter capacidade de reconhecer, fazer pesquisa, garantir vigilância, prover segurança, saber explorar de modo sustentável. Tá lá, o professor Marcelo falou, tá, o nódulo tá lá, aí você vai tirar de qualquer jeito, vai ter a turbidez do fundo do mar, como é que vai? Tem que botar um robô lá embaixo para tirar quase que manualmente. Como é que tu faz isso? Entendeu? É fácil o pessoal deixar da gente ter o direito de explorar. É só começar a pontuar essas coisas que a gente não tem. Então, né? Davi, me desculpe, mas a gente tem. Tá certo. Então, vou concluir rapidamente, né? Então, o ambiente hostil da profundeza, né? Pressão esmagadora, temperaturas frias extremas, escuridão completa, difícil comunicação e posicionamento, correntes de arraste ao longo da coluna de água, fundo oceânico totalmente acidentado. Né? E é isso aí, ciência das profundezas, o buraco é bem mais embaixo. Entendeu? A gente vai ter que ter consciência disso, porque não adianta a gente falar que pode isso, pode aquilo, essa coisa toda, mas a gente não consegue. Tá certo? Então, aqui algumas referências que a gente se baseou. Eu queria agradecer a atenção pela oportunidade. Bom, nós vamos passar direto para a apresentação do Cid. Bom dia a todos. Eu gostaria de falar duplo, eu poderia deixar de saudar também o Benjamin da presidência, para vocês terem
Tá bom, som? Melhorou. Vou ter que me adaptar aqui à relação com o microfone. Gostaria também de saudar alguém do Almirante, presente aqui. Já navegamos juntos, de alguma forma. O Almirante Leal de Azevedo, o Almirante Paulo César, o Almirante Marcos Almeida. Gostaria também de saudar a nossa referência na área acadêmica, que é o Almirante Jacques, pelo trabalho que ele desenvolveu sobre o assassino, e o meu amigo pessoal ali, trabalhamos juntos, muito juntos ultimamente, com o Almirante Campos. Dessa forma, gostaria de saudar também a todos os oficiais presentes, senhoras e senhores, a diretora do INPO, a doutora Janice e demais pessoas aqui presentes. Então, eu vou procurar fazer um alinhamento aqui do que nós ouvimos mais recentemente, das exposições do professor Marcelo e depois do professor Davi, alguma coisa que o ministro Lula falou. Na verdade, que de alguma forma o ministro Lula até direcionou para nós falamos de políticas públicas e de muita vontade. E a verdade é justamente essa. Nós não podemos nos acovardar diante dos desafios que se encontram na nossa nação, do Brasil. E nós não somos um país rico, mas nós temos uma, sobretudo, eu posso falar da área acadêmica, ao longo dos 25 anos, nós formamos cientistas de altíssimo nível. É só julgar pela produção científica, sobretudo na nossa área, na área de oceanografia. Claro que nós temos uma avaliação crítica que poderíamos ter mais. Mas, na verdade, o Brasil hoje, do ponto de vista internacional, tem uma comunidade científica extremamente preparada para sobrepor esses desafios que se impõem diante da exploração do fundo oceânico. É isso que nós estamos fazendo aqui, e é dentro dessa visão que nós temos que nos colocar. De uma forma soberana, e, obviamente, a Marinha do Brasil é a nossa referência. Eu sou geólogo formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudei fora, muitos anos, graças ao Brasil, mas uma grande escola para mim sempre foi a DHM. A DHM foi meus primeiros embarques. Eu costumo falar que no porta-ló do Câmara estava lá o comandante Ferraz, que deu o nome à nossa base de Antártica, estava lá para me receber. Naquela época, um estudante, ele fazia questão de receber todo mundo que iria embarcar ali naquela condição para dar uma saudação especial. Então, eu, como professor da Universidade Federal Fluminense, hoje sou membro associado do SEMBRA, então não sou pesquisador do SEMBRA, eu sou membro associado do SEMBRA, e o SEMBRA concebeu justamente o programa Fundo Oceânico da Amazônia Azul, que o chamado denominado Focais, que foi apresentado ao comandante da Marinha, e o comandante da Marinha aqueceu o programa, colocou a CECIRN para tratar diretamente desse programa. Portanto, é um programa que busca um alinhamento da pesquisa científica no Fundo Oceânico da Amazônia Azul. É o que nós temos que fazer. Nós não podemos continuar inúmeros programas no Brasil, não ter condição de acumular esses dados, de produzir inteligência de dados a partir desses programas, porque cada órgão, cada grupo tem o seu projeto, que é legítimo e que deve ter. Mas a formação, a inteligência desses dados tem que estar em um banco nacional, sobretudo o Banco Nacional de Dados Oceanográficos. Então é muito isso que eu vou apresentar aqui. É uma oportunidade brilhante, porque tem toda a escola de guerra naval tem um potencial de vamos dizer assim, proliferar esse nível de informação, e é nessa linha que nós vamos tratar aqui. A questão essencial, o professor Davi se mencionou, e o professor Marcelo também, é a questão do território. Nós precisamos promover o conhecimento da Amazônia Sul em toda a sua plenitude. Estamos atrasados. Não significa que nós não tenhamos feito isso até agora, mas nós estamos atrasados. Nesse sentido, nós precisamos
gestão estratégica de todos os recursos naturais. Nós não podemos concentrar nossa pauta na questão dos recursos minerais. Porque a questão dos recursos minerais precede o entendimento do sistema oceânico, onde nós temos um substrato monstruoso, nós temos interação com as comunidades bentônicas, nós temos o crescimento, a formação de minerais. Muito dessa produção mineral vem da subsuperfície. Nós precisamos entender esse sistema para que nós tenhamos conhecimento suficiente para falar para um ambientalista: olha, aqui eu tenho condições importantes que eu posso exportar esse bem mineral. Aqui é uma área designada para eu ter um parque de biodiversidade. Aqui é uma área que eu tenho que preservar para a minha questão da pesca, por exemplo, ou vamos dizer assim, dessas fontes eólicas. De forma que nós temos que... E esse é o planejamento espacial marinho. Como nós vamos fazer um planejamento espacial marinho sem as condições básicas necessárias de conhecimento do próprio território? É claro que nós temos que começar a fazer com o que temos, mas nós temos que ter em mente um alinhamento de uma política estratégica para a obtenção desses dados, processamento desses dados e o acúmulo desses dados em sistemas inteligentes para tomada de decisão, inclusive para a defesa, como eu vou mostrar em seguida. Esse é um dos maiores gargalos, inclusive o próprio Focais começou pensando sobre principalmente os montes submarinos, que agora virou a grande moda, eu diria, aqui no mundo, mas nós já estávamos debatendo isso na ambiência do SEMBRA há algum tempo atrás. Nós temos hoje listados aqui cerca de 131 montes submarinos. Dentro da nossa zona econômica exclusiva, aquela linha verde ali, e se colocarmos dentro da linha branca, dentro da plataforma continental extendida. São montes submarinos. Se você pensar pelo nível de exploração mineral, olha, nós estamos resolvidos. Estamos resolvidos para crostas de ferro manganês, na base dessas montanhas, como o Marcelo falou, a potencial enorme de nódulos polimetálicos, enfim. Provavelmente, muito próximo da nossa costa, nós estaremos resolvendo inúmeros problemas de recursos minerais, mas estaríamos, talvez, comprometendo outros recursos naturais importantes para a própria sustentabilidade alimentar, sustentabilidade do ponto de vista das nossas populações. Portanto, nós temos que tomar conhecimento científico preciso desses ambientes, e hoje é o que nós precisamos fazer, e é isso que o Focais procura fazer. Tomar conhecimento, reunir essas informações, integrar essas informações para a tomada de decisão inteligente e estratégica. Um dos problemas que chama a atenção, que o Focais chama a atenção, é o risco dos montes submarinos, por exemplo. Alguém pode pensar o monte submarino para uma pesquisa mineral, mas nós nos preocupamos na questão dual. Hoje, um submarino nuclear desse, 2 submarinos nucleares de 2005 e 2021, colidiram com um monte submarino não cartografado. Um deles levando a óbito. E nós temos aqui o nosso Álvaro Alberto. Provavelmente teremos outros no futuro. Então, nós temos que ter uma cartografação absolutamente de detalhe, como o Marcelo colocou, do nosso fundo marinho. Então, o Focais vai procurar reunir essas informações, eu vou mostrar como, não só acumulando informações pré-existentes, mas também promovendo levantamentos e integrando o levantamento da comunidade científica. O PGGN fez lá o seu levantamento, esses dados têm que voltar para o Estado. O Estado hoje não se apropria de dados. A grande verdade é que não tem um repositório. O Estado hoje promove pesquisa, eventualmente num determinado órgão governamental ou num laboratório de pesquisa. Cada um faz a sua pesquisa e guarda no seu laptop. Não tem obrigação de devolver isso para ninguém, nem para quem financiou. E, eventualmente, isso chega à sociedade sob forma de uma, vamos dizer assim, sob forma de um conhecimento. Para nós é fácil, nós produzimos artigos científicos e pronto.
terminamos ali a nossa matéria. Mas nós precisamos pensar no Estado, a forma como o Estado brasileiro trata da sua informação, do seu território, sobretudo do conhecimento desse território. Para recursos minerais, para recursos biológicos, para oceanografia, para a defesa. Então, os desafios são claros. O Atlântico Norte ele deu início às grandes pesquisas oceanográficas e, portanto, ele é extremamente conhecido. Mas nós temos um déficit de conhecimento enorme no Atlântico Sul. Enorme. Aquilo que o Marcelo pontuou muito bem sobre a falta de dados que nós temos, tudo que ele falou se amplifica no Atlântico Sul. Nós estamos de navio almirantado. Nós estamos de navios de pesquisa oceanográfica, navios de alto nível, para que nós possamos realmente conhecer a nossa bandeira. Eu sei que a Marinha tem um grande desafio, porque nós não só precisamos de navios oceanográficos, mas também precisamos de outros navios estratégicos, do ponto de vista de defesa. Então, nós temos que nos unir nesse sentido, e aí o professor Davi tem razão, nós precisamos reunir a sociedade civil, mostrar tudo o que nós temos, a nossa preocupação, para que torne esse país de fato soberano. E é isso que nós estamos buscando aqui. Os objetivos da pesquisa oceânica são muito claros, né? Recursos naturais, biodiversidade e defesa, e nós precisamos ter isso na agenda de forma sólida, cozinha. Toda vez que nós preparamos nós arrumamos um tipo de, vamos dizer, crítica do outro. Nós precisamos ter a clareza de que esses elementos têm que caminhar juntos do ponto de vista político. E o almirante Zucker começou a sua apresentação falando justamente como os outros países veem a questão do mapeamento da zona econômica exclusiva. Os americanos nem ratificaram a convenção, e eles desenvolveram em 2020 esse programa que o almirante Zucker comentou, que é o NOMEC, que é um programa fantástico, envolve a academia, envolve a Marinha Americana, envolve a NOAA, envolve o Sistema do Serviço Geológico Americano, para mapear em detalhe a zona econômica exclusiva. Ninguém fala em recurso mineral. Não precisa falar. Então, nós precisamos pensar o seguinte: a base do conhecimento do território é tudo. Geografia, geologia, geofísica, biodiversidade. A partir daí, nós tomamos decisão de como temos que operar para cada um desses interesses nacionais. Da mesma forma, o Serviço Geográfico Britânico, esse NIPSI World Strategy da francês, ele é explícito em relação à mobilidade submarina. Explícito, é o mais explícito de todos. Eles querem mobilidade fácil, é a maior zona, a segunda maior zona do mundo. Então, o senhor está certo, no sentido de resguardar esse espaço de conhecimento como uma questão essencial para a defesa. Da mesma forma, os indianos têm um programa que é semelhante, eles só não posso dizer que é igual ao que o próprio Cocais propõe nesse momento, porque eles estão em 2018. Mas nós não olhamos, nós fomos descobrir depois sobre a existência desse programa, porque o Almirante Jacques falou assim: como é que é os BRICS? Os BRICS, desde 2018, a Índia dá um exemplo em termos de pesquisa oceanográfica no mundo, pelo menos 3 navios oceanográficos, centros de pesquisa extremamente avançados. E a China, eu não preciso nem falar aqui, no submarino, um navio que pode navegar aí durante 90 dias, 90 dias, se não me engano, sem voltar para o campo. Embarcado só com o cientista da Terra. E no Brasil, aquela interrogação ali é que a gente está procurando trazer aqui para o senhor. Eu vou passar porque isso daqui já foi colocado. Então, para o Cocais, o ambiente estratégico global induz a existência de um programa desse tipo no Brasil. Nós não estamos concorrendo com nenhum outro grupo de pesquisa, ou com nenhum outro projeto em si. Nós temos a comunidade científica trazendo dados e contribuindo com as expedições que o Prococais poderá startar, no sentido de que possamos, no futuro, tomar decisões realmente com base em dados, sobretudo dados de detalhes.
Temos que lembrar dos êxitos do REMAC, que envolveu o projeto, tinha uma linha de conhecimento básico da nossa Amazônia Azul, mas ele tinha um início e um fim. E o fim era chegar ao ponto que a Petrobras teve de tanto sucesso com a exploração de óleo e gás na margem continental brasileira. E começou com 5 anos num projeto que começa no início da década de 70. Então vejam como nós estamos atrasados. Se nós tivéssemos mantido o REMAC, o conhecimento produzido no REMAC, provavelmente hoje o IBAMA não falaria nada sobre a margem equatorial. Nada. Não teria condição de falar nada. Sabe por quê? Porque na margem equatorial, onde falam que tem coral, não tem coral. Só para começar. Só para começar. São bancos de carbonáticos, nível de mar mais baixo, a comunidade científica. Nós aqui, pelo menos, não sei quanto o Davi sabe disso, mas nós três ali sabemos precisamente disso. Então, isso daí torna-se um elemento político e daí já era. Bom, então, sobretudo o item de integração de dados de levantamento científico do mar brasileiro com objetivo dual. Essa é uma questão central do próprio portal. Integrar e obter dados, garantir segurança na navegação, em particular na nossa força de submarinos, propulsão nuclear, aprimorar o acesso de dados. Se nós não tivermos um banco de dados nacional com capacidade de armazenar esses dados, de processar e de divulgar os dados na medida da responsabilidade de quem vai tomar esses dados, nós não vamos avançar. Não vamos avançar. E proporcionar esses dados tanto para o setor público privado, inclusive com custo. Porque isso tem custo. Dado tem custo. A proposta, nós já fomos esse projeto do comandante da Marinha. Na verdade, queríamos começar o projeto amealhando esses dados, juntando esses dados na área do planejamento espacial marino silvestre. E o projeto é caro. Obviamente que o projeto é caro. Por mais que tenha integração de dados e alguns levantamentos, o projeto é caro. E o almirante e o comandante da Marinha sugeriu que fizéssemos um piloto na região dos Montes Submarinos de Charcot e os Montes Submarinos Alfa Cruz e Alfa Beta, próximo à elevação do Rio Grande, no sentido de que as informações relacionadas a esse levantamento levaria a contribuição para a submissão do Brasil com respeito à elevação do Rio Grande. Então, nós estamos trabalhando hoje num projeto piloto, um plano de trabalho piloto, que já foi entregue para a CCN um documento preliminar, um plano de trabalho preliminar, para em seguida ser encaminhado ao comandante da Marinha. É bom que os senhores saibam que eu vou ter que só deixa eu ver só saibam porque isso é uma informação importante para que todos aqui saibam. Eu sei que nós temos restrições orçamentárias, né? E, portanto, quando se fala em levantamento, se fala em dinheiro, e todo mundo aqui tem algum problema. Todo mundo que dirige, tem uma cargo de gestão aqui, sabe que falta de recursos. Eu já fui reitor da Federal Fluminense, eu sei o que é a falta de recursos. Então, uma comissão oceanográfica dessa ministro para 90 dias, no estado da
Não, a pergunta, por exemplo, aqui que eu estou agora, se tivesse, se vocês fossem escolher apenas um tema, né, para investimento maciço em pesquisa, né, exploração, que tema seria esse? Né? Então, não sei se vocês passariam para depois, mas eu acho que oito. Então, eu acho que poderia responder, se tivermos aqui tempo, né, mas, rapidamente. Eu acho que hoje, se nós tivéssemos investir, reconhecendo que nós temos uma política estratégica, eu acho que seria navio. Eu acho que seria navio. Navio vai abaixar o nosso custo de pesquisa e, portanto, eu compraria navio. Se nós tivermos, se a comunidade científica tem navio, tem combustível, nós só estamos de para o mar. Navio que pague, tá? Pode subir um pouco o sarrafo. Mas tendo navio que pague, esse é o caminho. Eu só complementaria, eu ia falar exatamente da questão tecnológica, obviamente navio a gente tem que ter, mas hoje em dia existe uma tendência mundial de se trabalhar com veículos autônomos, né? Tanto de superfície quanto de subsuperfície. E eu acho que isso é muito importante que a gente invista, porque, obviamente, além de serem muito mais econômicos e muito mais sustentáveis, né, do ponto de vista ambiental, eles propiciam realmente que você se aproxime muito do fundo submarino e, consequentemente, você tenha altíssima resolução, essa altíssima resolução que a gente precisa, tanto para investigar recursos minerais, né, que a gente chama de não vivos, quanto também os recursos vivos, os ecossistemas de fundo, que poderão ser imagiados, filmados. Então, essa tecnologia, inclusive, temos discutido isso, né, no âmbito da CECIRM, temos um GT chamado GT Submersíveis, onde a gente tem discutido bastante essa questão de veículos autônomos, tanto de superfície quanto de subsuperfície. Eu acho que esse seria o meu investimento hoje em dia. Eu continuo na ideia da questão da maior participação da sociedade. Eu acho que é sumamente importante, porque senão é aquela história, né? Pô, a praia está toda suja, aí vai um catador de lixo. O que adianta o catador de lixo se toda a sociedade está suja na praia? Tem que educar a sociedade para que a sociedade participe desse processo também. Obrigado. Então, obrigado. Nós vamos encerrar aqui. Eu rapidinho, isso.